Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MDRcast. Hoje vamos falar sobre inovação jurídica e o futuro da advocacia com um convidado que reúne experiência prática, visão estratégica e muita paixão por tecnologia. Recebemos então o nosso coordenador jurídico Jonilson Vilela, que também é vice-presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB, entusiasta de inteligência artificial e desenvolvimento de software. Acima de tudo, é o pai da Lavínia. Jonilson tem acompanhado de perto as transformações que a tecnologia vem promovendo no universo jurídico e vai compartilhar conosco a sua visão de como a inovação, eficiência e inteligência artificial estão redesenhando a forma de advogar e gerir departamentos jurídicos. Jonilson, é um grande prazer ter você conosco aqui no MDRcast. Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira pergunta, que é: o que é de fato Legal Operations? É um novo nome para gestão jurídica ou representa uma mudança de mentalidade na advocacia? Tá. Quando a gente está tratando de Legal Operation ou Legal Ops, na realidade é uma nova forma, né, de encarar todo o fluxo que envolve o contencioso jurídico, seja ele na advocacia, seja ele nos departamentos jurídicos. Então, quando a gente está tratando de Legal Ops, na realidade é a gente parar de encarar os fluxos, parar de encarar as tarefas que são realizadas vinculadas à advocacia ou ao contencioso, seja ele massificado ou não, de forma individual. Então a gente começa a encarar todo esse conjunto de atividades que são feitas relacionadas ao meio jurídico como um fluxo, quase como pegando um gancho com a engenharia de produção. Então a gente começa a pensar em como tudo isso se encaixa junto, como isso faz sentido, como a gente ter visibilidade nas operações, como a gente saber visualizar o impacto financeiro dessas operações como um todo, né? E não mais como cada operação individualizada. Então, dessa forma, é quase como uma mudança de mentalidade em relação à gestão. A gente vai passar a encarar os fluxos, a estudar como melhorar esses fluxos e como eles se espelham na realidade, né? Transformando antes o que eram atividades individualizadas agora em fluxos contínuos que conversam entre si e fazem quase como que um organismo, né, bem interligado dentro dele. Tá, muito bacana entender essa relação do Legal Operations e ver o impacto que ele traz na advocacia. E com isso, vamos para a nossa segunda pergunta. Quais são os principais gargalos que o Legal Ops ajuda a resolver dentro de um escritório de advocacia ou departamento jurídico? Tá, quando a gente está tratando de gargalos, a gente começa a pensar em coisas que vão surgindo à medida que a operação vai ganhando escala. Então, a gente começa a encarar publicações de forma diferente, a gente começa a encarar a organização financeira de forma diferente, a gente começa a encarar a produção de peças de forma diferente, o armazenamento de informações de forma diferente. Então, todos esses gargalos, no dia a dia, eles são enfrentados por um Legal Ops mais maduro, ou seja, a gente vai começar a ter operações que visam eliminar retrabalho, a gente vai começar a ter soluções que tentam viabilizar um melhor custo-benefício para sua operação, e são custos que antes, quando você tratava de operações separadas, quando você tratava de operações individualizadas, elas talvez não representassem uma perda tão grande. Mas quando você começa a ter um fluxo muito grande, um fluxo de processos alto, um fluxo de tarefas alto, cada uma dessas etapas, cada uma dessas operações, cada um desses fluxos, eles começam a representar um impacto muito maior na sua operação. Então, quando você começa a aplicar algumas noções de Legal Ops dentro dessa perspectiva, você começa a ver que existem muitas tarefas que são feitas de forma mecânica, existem muitas tarefas que há perda de tempo nas tarefas, ou seja, redundância no trabalho, mecanicidade no trabalho, mau aproveitamento de profissionais. Então, cada uma dessas etapas, o Legal Ops procura perfectibilizar ou melhorar ou potencializar na medida do possível, seja com soluções de gestão, seja com soluções de tecnologia. Tá, muito bacana ver essa relação, os gargalos que ele vem a corrigir. E a tecnologia vem aí, né, para ajudar a aprimorar os fluxos que temos dentro dos departamentos e escritórios. E mediante isso, a gente também já vai embarcando para a terceira pergunta, onde muito se fala de tecnologia, inteligência artificial, e a gente quer entender aqui
como essas ferramentas podem se encaixar dentro do Legal Operation sem substituir o papel do advogado. Tá. Quando a gente começa a falar de tecnologia em LegalOps, a primeira coisa que vem à mente, obviamente, é a inteligência artificial, mas eu gosto de dar um passo atrás. Na minha visão, toda a implementação de LegalOps, toda a implementação dessa mudança de cultura, dessa mudança da forma de ver a sua operação jurídica, ela passa primeiro pela pessoa. Então, a primeira mudança que tem que ser feita é na sua percepção de como o fluxo deve funcionar. Você precisa começar a observar a sua operação do ponto de vista de gestão de forma muito mais estratégica. Não adianta se buscar a solução de tecnologia se o operador, se o gestor não encara a operação como um todo, como um organismo que ele precisa ser gerido em diversas etapas e ele precisa ser gerido com soluções mais inteligentes, com soluções mais estratégicas. Aí sim, quando a gente tem essa percepção, a gente começa a entrar com soluções de tecnologia. Sejam elas a automatização da produção de peças, a automatização da leitura de publicações, da distribuição de tarefas, a automatização do fluxo de gestão de contratos, que é muito importante. A automatização de competências de profissionais também são coisas que a gente consegue mapear e ter uma maior visibilidade, e a gente vai entra em dashboard, entra em visibilidade de operação, em dados, em jurimetria. Tudo isso são aspectos que a gente consegue encarar com o uso da tecnologia, mas que por trás desse uso dessa tecnologia exige sempre que tanto a gestão quanto a operação tenha uma visão mais estratégica, né, da sua operação, seja no departamento jurídico, seja no escritório de advocacia. Bacana. Então, mediante isso, a gente também quer saber, né, quais são as habilidades que o profissional do direito precisa desenvolver hoje para acompanhar essa transformação e se manterem competitivos no mercado. Tá. A universidade, né, o curso de direito, ele não prepara a gente para encarar essa nova realidade que a gente está enfrentando hoje, né? A gente sabe que o mercado de hoje, ele é muito diferente do mercado de 2 anos atrás, é muito diferente do mercado de 1 ano atrás, é diferente do mercado de 5 anos atrás. E os cursos, obviamente, não acompanharam essa evolução, de modo que o profissional, como eu falei antes, o primeiro conjunto de habilidades que ele tem que ter é realmente a visão estratégica do negócio. Então, como eu disse antes, eu reitero, antes de você começar a pensar em tecnologia, antes de você começar a pensar em soluções tecnológicas, o profissional precisa ter uma visão estratégica da operação. E aí sim, à medida que ele começa a encarar essa operação de forma mais holística, de forma mais completa e de forma mais orgânica, ele começa a realmente necessitar de soluções de tecnologia. É um tipo de profissional que a gente costuma chamar que é o profissional do desenvolvimento em T, né? Ele tem um desenvolvimento profundo em direito, mas ele começa a se alargar em suas habilidades. Não basta somente ele ter um desenvolvimento linear, ele precisa ser mais largo agora. E como é que é mais largo? É você começar a interagir, começar a se interessar por outras áreas. E não se fala só em área de tecnologia. A própria gestão, financeiro, todas essas áreas, elas precisam ser encaradas não só pelos profissionais de direito, mas todos os profissionais que interagem com o mercado mais atualizado hoje em dia, para que ele tenha um desempenho que se aproxime mais do que é praticado, porque o que a gente vê no mercado jurídico hoje é cada vez mais a participação de profissionais que não são obrigatoriamente do mercado jurídico. Então, a gente tem engenheiros de produção, a gente tem profissionais de tecnologia de informação, de programação, de contabilidade, de economia. Então, o profissional do futuro, o advogado do futuro, quando ele quiser, se ele quiser se encaixar bem nesse mercado, ele precisa explorar outras habilidades, não só a do direito. Mas, reforço que você ser um profissional com uma boa base de direito, com uma boa formação, com um bom desempenho, é o mínimo que se espera hoje em dia. Então, a gente precisa jamais, claro que focar nessas outras habilidades, focar no desenvolvimento dessas outras habilidades, mas jamais esquecendo que, no fundo, o bom profissional do direito é aquele que tem um profundo conhecimento do direito. Por quê? A consulta,
a produção de peças, aí há uma hora ou outra ela vai conseguir suprir, vai conseguir ajudar, mas a estratégia, a aplicação estratégica do conhecimento e da operação, aí sim é o grande diferencial do profissional do direito. Com isso a gente entende que isso tudo que você falou, a grande sacada e virada de chave é no final a mudança da mentalidade, né? Para conseguir que esse profissional tenha esse desenvolvimento em T, como você mesmo propôs. E vamos agora, infelizmente, para a última pergunta, mas não menos importante, né? Para quem está começando a implementar uma cultura de LegalOps, qual seria o primeiro passo e quais resultados podem ser percebidos no curto prazo? E aí eu repasso no meu relato muito do que eu vivi nesses últimos anos, né? Muito do que eu vivi nesse curto período que eu estou entrando nessa área. E a primeira coisa que você tem que fazer, além, né, do que eu já falei anteriormente, de ter a mudança de pensamento, de ter a mudança na chave do pensamento, é você mapear suas dores. Então, todo tipo de solução, ela não parte da tecnologia em si, ela não parte da compra da tecnologia, ela não parte da aquisição de um software. A primeira coisa que você precisa fazer para começar a aplicar uma operação madura de LegalOps no seu departamento, no seu escritório de advocacia, é identificar exatamente onde está a sua dor. Então, sua dor hoje é na gestão de contratos, sua dor hoje é na gestão de prazos, sua dor é na gestão de documentos jurídicos, sua dor é nas publicações, então, é nos leads, é na captação de cliente. Por quê? Porque a partir do momento que você diagnostica exatamente onde está sendo o maior efeito da sua operação, onde estão ocorrendo as maiores perdas, aí sim você vai começar a procurar soluções que se encaixem nesse aspecto. E aí no mercado existem diversas fintechs, existem legal techs, que trabalham especificamente na solução desse tipo de gargalo, na solução desse tipo de conflito. Mas para além de você buscar a possibilidade de contratar uma empresa para lhe ajudar, que é muito válido, a gente vê que diversas empresas elas oferecem soluções que realmente fazem sentido na sua operação, mas jamais você deve contratar ou deve buscar uma solução para um problema que você não tem. Eu acho que esse é o principal ponto. Você deve sempre focar e deve sempre saber diagnosticar a sua operação para identificar exatamente qual é o seu gargalo. Para você não estar adquirindo soluções que elas não fazem sentido para você. Então, esse é o primeiro passo. E aí sim, você vem com uma boa imersão no mercado. Existem diversas feiras nacionais, existem diversos eventos que acontecem nacionalmente todos os anos, como a AB2L, a Fenalol, que elas juntam esses profissionais, elas juntam esses departamentos jurídicos, esses escritórios, essas empresas, e colocam todo mundo num ambiente só, colocam o pessoal para conversar, colocam o pessoal para trocar ideia, colocam o pessoal para compartilhar suas experiências, e tudo isso vai contribuir para que você comece a ingressar nesse ambiente, para que você comece a estar a par das discussões que estão acontecendo, para que você possa, a partir de então, começar a implementar na sua operação, implementar aos poucos. Você realmente não precisa chegar querendo implementar todo um fluxo de LegalOps do zero na sua operação, não. Você precisa diagnosticar quais são os seus problemas e enfrentar eles de forma pontual, de forma consciente e de forma que faça sentido para você. Beleza, então acredito que essa palavrinha nova que está surgindo no mercado, LegalOps, está um pouco mais esclarecida. Jonilson, agradeço aí pela presença nesse MDRcast, foi um prazer ter você conosco e fique atento para os próximos episódios.